De fuzil na mão e a pistola na cintura. De fuzil na mão. Olá, aluno, professora Cristiana Mota, com mais uma aula de literatura. E na nossa aula de hoje nós vamos falar do último movimento da era colonial no Brasil. Vamos aqui fazer uma retrospectiva para você lembrar. Nossa primeira aula nós vimos sobre a introdução à literatura, falando um pouco dos gêneros literários e um pouquinho ali de trovadorismo e humanismo. Idade Média, ainda não tinha Brasil, estava em Portugal, tá? Século XII, século XV. E aí, século XVI, o classicismo, né? Isso em Portugal. Aí sim, século XVI, já aparece o Brasil na história mundial, começa o processo de colonização no Brasil, e aí nós vamos ter o início da literatura no Brasil. E aí nós vimos quientismo na segunda aula. Na terceira aula, nós vimos as características do Barroco, né, que foi a primeira escola realmente que nós tivemos. Segunda, aliás, na nossa quarta aula, perdão, né, já me perdi nas contas. Gente, eu sou de humanas, tá? De letras, às vezes eu me perco, tá? Mas vamos lá, nos números. Na nossa quarta aula, nós vimos o quê? Nós vimos os autores do Barroco. Tá? E aí, hoje, para completar a era colonial no Brasil, vamos ver o arcadismo. Tá? Então, deixa eu dizer aqui a nossa projeção. Beleza, então, olha aí, aula 5, arcadismo, contexto histórico e características do arcadismo. Tá, minha gente, vamos lá, então. Então, como eu sempre gosto de começar com um meme para a gente, né, já ir fixando o assunto. O poeta do arcadismo chegando no campo. É claro, gente, né, isso é um meme, a linguagem é uma linguagem coloquial, não pode fugir da gramática normativa. Mas lembrando, não é chegando no campo, é chegando ao campo, né? Vamos respeitar a regência. Mas é um meme, a gente pode fazer uso da linguagem coloquial. Então, o poeta do arcadismo chegando ao campo. Olha aí, todo feliz, alegre, porque o arcadismo é a escola do campo, gente. Então, olha só. Vamos ver o contexto do arcadismo, onde é que ele se passa, né? E por que ele é conhecido como a escola do campo. Então vamos ver o contexto geral. Aqui, gente, para você ter essa imagem, uma imagem bem bonita, até colocar aqui na tela cheia, essa imagem é o Museu da Inconfidência em Minas Gerais, tá? Não sei se alguém que está me assistindo, né, é de Minas, de Ouro Preto especificamente, né? Então, aqui nós temos o Museu da Inconfidência, lembrando, né, já para a gente fazer essa referência, ter isso na nossa mente, que o arcadismo no Brasil, ele se passa, tá bom, em Minas Gerais, tá? Em Vila Rica especificamente, beleza? Então, olha só, vamos ter aí o seguinte, qual é o contexto histórico que nós temos, tá, no arcadismo? Vamos começando com o iluminismo. Deixa eu só fazer aqui, gente, nossa marcação. Tá aqui. O iluminismo. Estamos no século das luzes na Europa, né? No século XVIII. O que é o iluminismo? O iluminismo ele vem fazer uso, né? Aliás, vai fazer a defesa, desculpa, da razão e da ciência. Então, para isso, ele faz o uso da razão, né? Contra o antigo regime, né, o absolutismo, e pregavam maior liberdade política, né, e econômica. O que acontece no iluminismo? O iluminismo vem de luz, né? Então havia um movimento, a burguesia estava crescendo, ascendendo, se fortalecendo, e aí havia um discurso contrário à nobreza e à igreja. Agora vamos pensar aqui comigo, gente. Falei para vocês, na aula de Barroco, que o Barroco é a escola da nobreza e da igreja. A burguesia, então, ela vai ter a sua escola, ela vai ter a sua linha de pensamento, seu estilo, né, para fazer esse combate à arte barroca, que é uma arte que vai representar a igreja e a nobreza. E já que a burguesia está se opondo a isso, tá, minha gente? Vamos ficar ligada nisso. Então, o que acontece? O iluminismo, nós estamos aqui nesse contexto, né, de combate, né, ao cerceamento que a igreja e até a nobreza promoviam, e a questão que desse teocentrismo, dessa religiosidade que para, né, os iluministas acabava comprometendo o desenvolvimento do homem. O que acontece? Essas ideias iluministas, né, e esse fortalecimento da burguesia vão dar origem a um dos fatos históricos mais importantes que nós temos, que foi a Revolução Francesa.
o marco aí, né, de um novo período, né? A partir daí vamos ter a idade já contemporânea. Mas aqui eu ainda estou na idade moderna, né? No arcadismo está nessa virada da idade moderna para a idade contemporânea. No Brasil, o que está rolando, professora? No Brasil, nós temos aqui o ciclo do ouro. Se no barroco tivemos o ciclo do açúcar, aqui nós estamos no ciclo do ouro, né? E por isso que eu falei de Ouro Preto, porque na época era chamado de Vila Rica. Aqui vai ser, minha gente, o centro dos poetas árcades, porque Vila Rica vai ser uma cidade, né? Vai se tornar um grande centro aí econômico, cultural, e vai reunir então vai reunir grandes poetas, grandes intelectuais. Outro fato muito importante nesse período. Lembram dos jesuítas? Inclusive o padre Antônio Vieira, ele era um jesuíta, né? Nós vimos lá no Barroco. Vimos o padre José Anchieta no Quientismo. Nomes, né, jesuítas importantes. O que o Marquês de Pombal, né, secretário, né, que vai ser tipo um governante de Estado, no governo de Dom José I, rei de Portugal, o que ele vai fazer? Expulsão dos jesuítas. Ele vai expulsar os jesuítas dos territórios portugueses. Portugueses, quase não sai. Por quê? Porque ele acreditava, como ele tinha aí uma influência do iluminismo, ele acreditava justamente nesse aspecto negativo da influência dos jesuítas na educação e em grandes setores ali da sociedade. Então, você vai ter, a partir aí de 1759, a expulsão dos jesuítas do Brasil. E essas ideias, gente, Revolução Francesa, independência, né, dos Estados Unidos, outro fato bem importante, essas ideias chegam, né, nem a Revolução Francesa, mas ideias, eu diria, iluministas, tá, chegam ao Brasil, e o que acontece? Os nossos intelectuais aqui no Brasil já vão estar saturados, cansados de serem explorados, de governos tirânicos, e eles vão pensar na separação, né, na independência de Minas. Vai pensar nessa separação, porque para que assim o Estado possa progredir, o Estado possa desenvolver, porque parte dos nossos recursos eram levados, né, grande parte, aliás, né, eram levados para Portugal, para a Europa, enquanto em Vila Rica, né, Minas Gerais, você não tinha. No Brasil você não havia ensino superior, não havia imprensa. Então, é claro que o olhar dos inconfidentes, né, desses rebeldes, né, da época, vai ser muito pontual, né, para essa realidade de Minas Gerais. Não posso falar de Brasil ainda, porque não tem ainda esse sentimento nacionalista, mas já é um fruto do que vai ser a nossa independência. Então eles estão pensando aí nessas questões de desenvolver culturalmente, intelectualmente, economicamente a região. O que adianta a nossa riqueza ir toda para a Europa, enquanto nós aqui, nesse contexto, não estamos vivenciando todo esse apogeu, né, econômico, cultural, intelectual, e aí eles vão fazer um movimento chamado Inconfidência Mineira, que infelizmente não vai se concretizar, porque o movimento vai ser denunciado por Joaquim Silvério. E aí o movimento, o que vai acontecer? Você deve já, né, ter lido esses livros de história, tem o feriado de 21 de abril, o dia de Tiradentes. Gente, esse movimento foi feito por intelectuais, burgueses da época. O que pagou o pato, que não era dessa classe, né, foi o Tiradentes. Foi enforcado, esquartejado. Mas os autores árcades, eles que eram os cabeças do movimento da Inconfidência. Tanto que nós vamos ver aqui, Cláudio Manuel, foi o nosso primeiro poeta árcade, foi morto na prisão. E o Tomás Antônio Gonzaga foi exilado. Então os poetas árcades foram muito importantes nessa construção do pensamento de desenvolvimento cultural do Brasil. Brasil, vamos lá, né? Brasil, que eu estou dizendo, leia-se aqui, de Minas Gerais. Mas, como eu falei, já é um fruto do que vai ser a nossa independência. Então, contexto aqui do arcadismo, iluminismo, Revolução Francesa, ciclo do ouro no Brasil, jesuítas sendo expulsos e a Inconfidência Mineira. O que geralmente consta muito nos vestibulares é essa questão do iluminismo e da Inconfidência Mineira, tá, gente? Só marcar aqui para vocês. Tá? Iluminismo. Deixa eu voltar aqui. Caneta, pronto, deixa eu apagar aqui. Iluminismo
Inconfidência Mineira. Quando eles pedem contexto, geralmente eles falam muito desses dois aspectos, seguido da Revolução Francesa. Tá? São esses 3 pontos que geralmente pedem no contexto histórico do arcadismo. E aí, professora, mas e aí? O que foi o arcadismo? De onde vem esse nome, arcadismo? Né? Arcadismo também, gente, é conhecido como neoclassicismo. O que é o neo? Novo classicismo. Olha só, classicismo. O que tem a ver isso? Vamos lá, arcadismo. Foi um movimento literário formado por artistas e intelectuais. Foi um movimento ideológico também, né? Que se concentram no combate, olha o que eu falei para vocês, ó. O que o arcadismo tem de importante? Combate a mentalidade religiosa e a arte barroca. É um por tabela, né, gente? Porque o barroco tinha essa mentalidade religiosa. Então, se eu estou combatendo o barroco, eu estou combatendo a mentalidade religiosa. Se eu estou combatendo a mentalidade religiosa, eu estou combatendo o barroco. Por meio do resgate do racionalismo e do equilíbrio do classicismo. Por isso, gente, que é o neoclassicismo, porque eles vão resgatar o classicismo, tá, gente? O que acontece aqui? Eles estavam cansados, né, desse desequilíbrio, né, desses exageros, desses conflitos que o barroco trazia. Era uma angústia muito grande, né? Então, os intelectuais da época estavam tentando resgatar a racionalidade, o equilíbrio para o desenvolvimento do ser humano. Porque esse exagero, né, nas emoções, nos sentimentos, na fé, né, essa ênfase na fé, como eu falei para vocês, comprometia o desenvolvimento intelectual, até moral do ser humano. Então, por isso que é chamado de neoclassicismo, porque eles resgatam esse classicismo do século XVI. Aí você lembra, principal nome, Camões, lá no século XVI. Professor, o Camões vai influenciar o arcadismo? Com certeza. Influenciou o barroco, como Gregório de Matos, foi influenciado também pelo Camões, né? O Camões também influenciou, a gente viu, o Bento Teixeira, que é a obra que inaugurou o barroco no Brasil, então aqui no arcadismo não é diferente. Mas, professor, e o que significa arcadismo? De onde vem isso? Arcadismo. Vamos lá. Arcadismo, tá, vem da palavra Arcádia. O que era isso? Existia um mito na Grécia Antiga, mito, tá, gente? Existia uma região chamada Arcádia, que lá seria a morada dos deuses, tá? Essa região de Arcádia. Somente do deus Pan, o deus da natureza. E nessa região, que seria a morada do deus Apolo, na mitologia... Deus Apolo, não, perdão. Aliás, de vários deuses, né, também, vários deuses. Essa região era habitada por pastores, que, além do pastoreio, se dedicavam à poesia. Gente, esse mito, ele foi, na Grécia Antiga, ele foi revivido, né, nas poesias de Virgílio e Horácio, que são 2 poetas latinos, né, italianos. E o Horácio, além de poeta, né, na Roma Antiga, ele também era filósofo. Então, o que acontece? Esse estilo de vida simples, né, que busca a contemplação da natureza, que busca o equilíbrio, foi levado adiante por Horácio. Isso lá em Roma Antiga. E o que isso tem a ver com o arcadismo, professora? Gente, tanto a cultura latina como a cultura grega formam a cultura clássica, né? Cultura greco-romana ou greco-latina. O que acontece, então? Quando se fala em neoclassicismo, eu não estou recuperando somente a cultura grega, mas também a cultura latina, que foi muito influenciada pela cultura grega. Então, houve esse resgate das poesias de Horácio, tá? Que foi esse poeta da Grécia Antiga, poeta e filósofo. E nas poesias dele, tinha como cenário essa região da Arcádia. Tá? Então, os poetas do século XVIII, do arcadismo, vão dar um nome à escola de arcadismo por isso, porque eles vão resgatar essa ideia de uma vida simples em contato com a natureza. Por isso que você está vendo aqui a imagem ao lado, vou até colocar aqui em tela cheia para você, essa imagem aqui ao lado, você está vendo você está vendo ali a natureza, você está vendo os animais, né? Tá vendo o campo. Por quê? Porque o arcadismo é isso. Por isso que ele é a escola do campo. Porque ele vai, gente, valorizar, ele vai resgatar essa ideia de uma vida simples em contato com a natureza. Beleza? Bem, vamos adiante. Professora, olha só. Então, vamos
nos localizarmos, né, na história. Vamos nos localizar, perdão. Onde é que eu estou aqui, professora? Vamos lá. Olha só, gente. Marcar aqui. Tá. Caneta. Bom, olha só. Em Portugal, como é que foi o desenvolvimento da literatura em Portugal até então? Estudamos Idade Média, vimos um pouquinho do trovadorismo no século XII. Vimos o humanismo, que é a fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Essa transição aqui, saindo Idade Média, indo para a Idade Moderna. Isso é marcado pelo humanismo, né? Aí, século XV. Século XV até o início aí do século XVI. Então, essa transição é feita pelo humanismo. Note que o que acontece no humanismo? Valorização do ser humano. Tá? O humanismo ele já é o começo do resgate antes da Idade Média, tivemos a Idade Antiga. Não coloquei aqui porque ainda não tinha literatura em Portugal, porque não existia Portugal enquanto Portugal, né? Aqui na Idade Antiga, nós tivemos o pensamento antropocêntrico. O que acontece, então? O humanismo, gente, ele já começou esse resgate. Tá? Ele já começou esse resgate do pensamento da antiguidade, do pensamento antropocêntrico. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então, o humanismo, o que ele faz? Ele começou a resgatar isso. Resgate. E isso continuou. Aí tivemos, no século XVI, marcando o início da Idade Moderna, lá em Portugal, o classicismo. Por que o nome é classicismo mesmo, professora? Porque é um resgate, o quê? Lá da Antiguidade Clássica. Um resgate da cultura antropocêntrica, da cultura greco-romana. Então, cultura clássica. Beleza. Gente, mostrando para você que isso deu um processo, tá? Vamos lá. Então, o humanismo foi a transição, Idade Média para a Idade Moderna. Pensa num download. Eu vou baixar aqui o download da cultura greco-romana. Aí esse download ele começa no humanismo e ele completa aqui no classicismo, no século XVI. Aí, pô, fechou o download, renascimento. Né? Aí eu tenho um resgate da cultura greco-romana. Só que assim, veio o barroco, e aí o barroco foi pensamento medieval versus pensamento clássico. Deu uma desequilibrada aí. Só que o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, o que o arcadismo fez? O arcadismo, neoclassicismo. Ele também, minha gente, ele também vai fazer esse resgate, ó, a cultura, tá, antropocêntrica. Então percebam que humanismo, classicismo, arcadismo fazem todos parte de um mesmo processo. E a gente vai ter isso adiante também com o parnasianismo. Então, assim, a gente está sempre fazendo um resgate. Tá? A gente se constitui, gente, resgatando um passado, atualizando muitas vezes ele. Porque o que aconteceu no arcadismo é isso. Por isso que é o neoclassicismo, que é uma atualização desse pensamento aqui. Eu pego como base o pensamento clássico e aí ensino, obviamente, outros aspectos do meu contexto atual. Mas seja humanismo, seja classicismo, seja arcadismo, todos têm a mesma base. Tá? Todos estão fazendo esse resgate. Deixa eu apagar aqui, que nós vamos agora ver a literatura no Brasil. Tá? Então pensem o seguinte. Esses três movimentos que eu pontuei para vocês, humanismo, classicismo e arcadismo, eles vão resgatar o quê, professora? O resgate, tá, do antropocentrismo. Professor, e onde está esse antropocentrismo? Idade Antiga. Então, eles vão sempre fazer esse resgate, tá? É claro que o arcadismo, ele resgata o classicismo porque está mais perto dele, mas resgatando o classicismo, vocês entendem, eles estão resgatando também a idade, tá? A Idade Antiga. Pois bem,
E aí o que vai marcar o rompimento da era clássica lá em Portugal, o rompimento desse período de resgate do clássico, do pensamento antropocêntrico, vai ser o romantismo, mas é assunto para a próxima aula. Bem, em Portugal, o Brasil, gente, é colônia de Portugal, então o que acontece? Nós vamos reproduzir também o que está acontecendo em Portugal. Só que a gente começa no século XVI, quientismo, os textos informativos e religiosos, né? O barroco que vimos na aula passada, e aí nós temos 1768, arcadismo ou neoclassicismo. Aqui no Brasil a gente chama de período colonial, tá, gente? É a colonial porque é diferente lá de Portugal, eles chamam de era clássica, nós chamamos aqui de período colonial porque corresponde aos 3 séculos que o Brasil passou sob o domínio português. Então, vocês entenderam onde nós estamos? Nós estamos aqui, final da era colonial, final desse período no século XVIII. E aí, nosso próximo assunto é Brasil Janela Nacional, romantismo. Tá, minha gente? Então, nós estamos aqui, ó, arcadismo, século XVIII. É aqui que nós estamos agora. Pois bem, professora, e aí quais são as características do arcadismo? Como é que eu sei que um poema ele é arcade? Bem, os arcades, como eu falei para vocês, eles vão ter como inspiração, né, o Horácio, que foi este poeta e filósofo da Roma Antiga. O que acontece? Então, eles vão ter máximas, eles vão ter teses a serem seguidas. E muitas você vai ver ali que vieram de expressões horacianas, né? Ou seja, expressões desse poeta e filósofo da Roma Antiga. Como, por exemplo, Fugere Urbem. Professor, o que é o Fugere Urbem? Fugir da cidade. Por isso que o arcadismo é a escola do campo, porque eles não suportam a cidade, porque a cidade é o espaço do conflito, da inquietude, né? Até hoje é assim, gente. Para você pensar no arcadismo, fazer uma associação, você pensa assim, toda vez que você está, assim, sabe, estressado, angustiado, você pensa, vou para uma praia, assim, na sua cidade, né, na região que você mora tem praia. Aqui na minha região, né, onde eu moro, a gente tem muito banho, aqui é rio, né, então a gente vai para um banho, para um flutuante, que a gente chama muito aqui. Mas você sempre pensa no contato com a natureza. Eu vou para um sítio, tá? Então, a gente sempre pensa no contato com a natureza como uma forma de fugir a essa agitação da cidade. Então, isso é arcadismo, gente. Inclusive, na pandemia, houve um crescimento, e até pouco depois, muito interessante isso, de pessoas querendo mudar para cidades menores. Isso é muito na Europa, né? Estar mais perto, assim, cidades menores que a gente pensa assim, na ideia de ter essa fuga dos grandes centros urbanos. Isso é muito arcade, tá, gente? Querer sair dessa agitação, dessa inquietude dos grandes centros urbanos. É claro que hoje o campo, que a gente fala em campo, a gente pensa em cidade pequena, não necessariamente o campo, né, como era nesse período aqui. Mas é nesse aspecto que eu estou dizendo que o arcadismo vai defender, essa fuga, hoje em dia seria uma fuga das grandes metrópoles, tá? Então aqui, no caso, não tinha grandes metrópoles na época, eram cidades, então fugere Urbem, fugir da cidade. Professor, eu vou encontrar essa expressão escrita no poema, é isso? Fugere Urbem? Não, você não encontra essa expressão escrita, você encontra a ideia, tá, gente? Nós vamos ver isso aqui. Então você não vai ler o poema e está escrito lá, Fugere Urbem, não. Vai estar escrito, vai estar lá exposta, perdão, a ideia de fugir da cidade. Para onde? Para um lugar ameno, lugar de paz, tranquilidade, locus amenus, que é latina, então não é amoenos. Né? Você escreve amoenos, mas lê amenus, que significa um lugar ameno, de paz, tranquilidade. Professor, que lugar é esse? O campo. Tudo isso aqui, gente, gira em torno o quê? De uma vida no campo. O campo eu vou fugir da cidade, no campo eu vou ter um lugar ameno. No campo, olha aí de novo aparecendo o Carpe Diem, que apareceu no Barroco. Só que apareceu no Barroco com uma ideia tensa, né? Ai, meu Deus, eu preciso aproveitar o dia, tentar salvar a minha alma, porque se eu morrer, né, será que eu vou para o inferno? Então havia uma tensão muito grande no Barroco. Aqui, no arcadismo, não. É uma coisa mais tranquila, mais good vibes, tá? Contato com a natureza, mais paz e amor, vibrações positivas, tá? Então, assim, o arcade é muito assim, paz e amor, de boa. O professor do campo é sempre assim? Não, gente, não é. Mas é uma idealização que eles vão fazer, de que o campo, sim, eles vão fugir da realidade, mas vão fugir da realidade para o campo, para um lugar específico. A gente vai ter outra escola que vai fugir da realidade também, que é o romantismo, próxima escola. Mas no caso específico do arcadismo, é uma fuga para o campo, tá, minha gente? Tem que ter esse cenário.
Aurea mediocritas. O que significa isso? Ao pé da letra, seria assim, mediocridade de ouro. Hoje, quando você fala medíocre, mediocridade, é algo pejorativo. Mas o sentido que ele quer dar aqui é de mínimo, de médio, viver com o mínimo, viver somente com o necessário para você ser feliz. Você não precisa de muito luxo. Então a gente traduz, para ficar mais fácil de entender, equilíbrio de ouro. Porque muitas vezes nós vamos ir em busca de uma vida cheia de bens materiais que no fundo não vão nos satisfazer. Então, e na cidade a gente tem muito isso de buscar, nas grandes metrópoles, de buscar uma vida com muito luxo. Porque a gente precisa disso para ter uma qualidade de vida nos grandes centros, né, urbanos. Então, o que ele está pensando aqui, no caso aqui é da cidade, né, algo menor, o início, né, que nós temos hoje de metrópoles. Mas eles estão pensando nisso, numa vida mais equilibrada no campo, porque no campo você não vai ter essa necessidade de tantos bens materiais para ter uma qualidade de vida. Pastoralismo, o que é isso? Os poetas árcades, na poesia, lembra que poeta é uma coisa, o eu lírico é outra. O eu lírico é a voz que fala na poesia. Eu, professora Cristiana, posso criar um personagem, um eu lírico, a Maria, né? E aí, a Maria vai fazer o quê? A Maria vai falar sobre os sentimentos dela. Olha, mas eu sou Cristiana, mas eu criei um eu lírico, eu criei um personagem na poesia. Isso é o eu lírico, tá? Nem sempre ele vai ser o poeta em si. O poeta pode criar, né, fingir ser outra pessoa, que é o que acontece aqui. Os poetas árcades são burgueses, são intelectuais, vivem na cidade, mas nas poesias eles estão no campo. O eu lírico é um pastor, né? Porque, teoricamente, o campo, onde é que é o campo? Lá na Arcádia. Eles estão vivendo esse lugar, tá? Que é a Arcádia, que é esse lugar em contato com a natureza, lá do mito grego. Então, eles estão revivendo isso, tá, gente? Então, eles são simples pastores, tá? Não tem uma vida muito atribulada. Pelo contrário. Aí, gente, isso aqui é muito importante. Tá, eu vou até mudar a cor aqui. Deixa eu ver. Vou colocar vermelho aqui. Isso é muito importante. Isso consta demais nas provas. Professor, o que é isso? Bucolismo. Gente, bucolismo vem de bucos, vaca, pasto, em grego. Buco, se não me engano, é vaca. O que acontece? Bucolismo é o elogio na vida no campo. Toda vez que eu falo em bucólico, vida bucólica, tá? É o campo que eu estou falando, tá, gente? Bucólico é relativo ao campo. Muito, muito importante essa expressão. Porque várias vezes, novamente, você não vai encontrar a palavra bucolismo escrita no poema, mas você vai encontrar essa ideia. E nas alternativas, ele vai dizer, nesse poema nós tivemos um exemplo de... Aí vai vir bucolismo. Tá? Muito cuidado, porque isso é muito comum nas poesias árcades. Nas questões, né, ligadas ao arcadismo. E por último, inutilia pluncat. Inutilia é inútil, inutilizar, né? Pluncat, de cortar. Então seria de você viver... Aqui, não somente a questão de viver uma vida simples, mas os poetas árcades levam para a escrita deles. Cortar tudo que é exagero, que é ornamento na linguagem. Então, os poetas árcades têm uma linguagem muito mais simples. Gente, é muito tranquilo de ler as poesias árcades. Comparadas, obviamente, com o barroco, que é uma coisa, né, pesada, né? Professor, é tanto antítese e tanto paradoxo que a gente se perde, né? Verdade. Olha só, vamos fazer aqui uma questãozinha. A questão, que é da SpaceX, só constou... Só como está até agora, nos últimos vestibulares, últimos concursos, perdão, da ESA, constaram duas questões sobre o arcadismo, tá? Então eu trouxe aqui uma da SpaceX também para gente que tem o mesmo estilo da ESA para a gente treinar. E essas questões que constaram eram questões relativas mais à interpretação. É um período que caracteriza principalmente a segunda metade do século XVIII. Se eu estou no século XVIII, arcadismo. Tingindo as artes, olha só a palavra-chave, burguesa, nova, né? Então, tá chegando uma nova tonalidade. Vive-se, olha só, o século das luzes, o iluminismo. Falei para vocês, sempre consta ali, né? Sempre não, mas a maior parte das vezes vai ter o iluminismo e a Revolução Francesa. Olha, minha gente, o texto acima refere-se a quem? Aí não tem como, né, gente? Tem como errar. Aqui, pronto. O arcadismo. Tá? Romantismo vem depois do arcadismo. Simbolismo é uma escola do final do século XIX, depois do romantismo.
Barroco, a gente viu que veio antes do arcadismo, e realismo também, uma escola que vem depois do arcadismo. É uma escola que vem ali no final do século XIX, depois do romantismo. Gente, outra questão. Ele fala aqui pra gente. Na composição poética Árcade, então, Arcas. Opa. Aqui. Árcade. A natureza é tratada como? Então, olha só, natureza, minha gente. Como é que eu vejo natureza? Aí você lembra aqui, ó. Olha só. A natureza, lugar ameno, porque eu vou fugir da cidade justamente por isso. Se a cidade é o espaço do conflito, a natureza é um espaço de quietude. É um espaço que eu vou ter uma vida mais equilibrada, que eu vou poder, carpe diem, aproveitar o dia de forma mais calma, de forma mais tranquila. Tá? Então, vamos lá, então. A natureza é tratada como? Lembrança da pátria da qual foram exilados? Pátria? Não, aqui, olha, gente, não é ideia de pátria, de nação. Eles não foram exilados desse local. Eles saíram porque eles quiseram, e não é a pátria, é a cidade. Eles quiseram sair da cidade. Então, não, gente, falando em pátria, é mais para romantismo, tá, gente? Nada a ver com arcadismo. Como refúgio. Beleza aqui, ó. Refúgio. O que é refúgio? Refúgio é você fugir, justamente isso. Fugir de Uber, a pessoa pode ser, né? O refúgio da vida atribulada Poxa, tava até bacana, né, gente? Mas peraí. Metrópolis. Então vamos lá. Refúgio até que pode ser. Mas metrópolis. Ainda fala do século XIX, gente, isso é uma pegadinha, tá? Porque você olha assim, refúgio da metrópole, e você pensa, refugiaria urban. Cuidado, não tem um metrópole no século XVIII. Tem cidades. Metrópole realmente aí no século XIX. Mas arcadismo não é século XIX, é século XVIII. Então muito cuidado com isso, tá, minha gente? Isso aqui é uma pegadinha. Como um prolongamento do estado emocional do poeta. Gente, o barroco... barroco não, perdão. O arcadismo, ele é mais racional. E o romantismo, isso aqui, gente, tá? Vamos lá. Isso é uma característica do romantismo. É assim que o romantismo, a próxima escola que nós vamos estudar, essa sim, trata a natureza dessa forma. De acordo com o estado de espírito do eu lírico, a natureza vai estar de um jeito. Se eu estou feliz, a natureza está alegre, feliz. Se eu estou triste, a natureza também está melancólica, sombria. Isso é romantismo. Não tem nada a ver com arcadismo. Então, não pode ser A, não pode ser a B, não pode ser a C, letra D. Como local em que se busca a vida... Olha, gostei dessa aqui. Peraí. Vou marcar aqui. Vida simples, beleza. Pastoril, olha aí. Pasto, né, natureza, campo. E olha aí, não falei para vocês do bucolismo? Bucólica. Ah, meus amigos, com certeza é essa aí. Vamos só confirmar? Como fonte para o retrato crítico às desigualdades sociais. Quer uma dica para você? Quando diz que o arcadismo ele vai fazer uma questão de crítica às desigualdades sociais, não, tá, gente? Não é característica do arcadismo isso. Agora, no Brasil, nós tivemos um poeta, Tomás Antônio Gonzaga, que fez a poesia satírica, uma poesia de crítica. Mas cuidado, isso não é uma característica do arcadismo em si. Isso é uma característica que vai ser específica no nosso contexto, né? Outra coisa, ele não está falando aqui do arcadismo em si, mas como a natureza é tratada. E natureza não é fonte para retrato crítico. Não é isso, tá, gente? Então, resposta, letra D. Beleza? E aí, minha gente? A nossa última questão, para encerrarmos a aula de hoje, é um poema de Tomás Antônio Gonzaga, que vai ser o grande poeta do arcadismo brasileiro, né? Ao lado de Cláudio Manuel. Olha só esse poeminha. Eu, Marília, não sou, olha só, algum vaqueiro, olha aí, palavra-chave, vaqueiro, que viva de guardar alheio gado. O que ele está querendo dizer com isso? Ele não é um qualquer, ele não é um simples vaqueiro, ele não guarda gado alheio. O que é isso? Gado dos outros. Aí ele diz, de tosco trato, de expressões grosseiro. Ou seja, ele não trata, não cuida de gado que tem um tosco trato, né? Ou seja, não é bem cuidado. Esse gado, por não ser bem cuidado, ele tem expressões grosseiras.
dos frios, gelo e do sol queimado. Ou seja, como esse gado não é bem cuidado, ele fica exposto a gelo, sol e acaba, né, sendo mal cuidado. Então, não. Ele não vive disso. Ele vai dizer mais adiante, não é? Aqui só tem um trechinho, a gente vai ver isso na próxima aula, que ele tem uma casa no campo, ele tem o próprio gado dele, tá? Então, por isso que ele começa dizendo isso. É o começo, isso é uma parte do começo de Maria de Seu. Das brancas ovelhinhas, olha só que bonitinho, das brancas ovelhinhas tiro leite, e as mais finas lãs de que me visto. Ou seja, ele tira o recurso que ele precisa da natureza, tá? Lá das ovelhinhas. Então, o que ele fala pra gente? Assinale a alternativa em que aparece uma característica própria do arcadismo presente. Cuidado, pegadinha, tem que estar no texto, tá? No texto. Presença de entidades mitológicas? Olha, gente, que tem isso no arcadismo, tem. Mas não é o caso nesse poema aqui. Nós não temos ele falando de nenhuma presença, nenhuma entidade mitológica. Não fala sobre... Vou pegar aqui. Ele não fala, não tem entidade mitológica. Ele não fala sobre deuses, nem tá, nenhum elemento da mitologia. Evasão na morte, ele não falou de morte aqui. O que é evasão? Evadir, fugir. Gente, isso aqui é romantismo. Nada a ver com arcadismo. Só escrever aqui para você. Cultismo. Ah, gente, cultismo, pelo amor de Deus. Cultismo a gente sabe que é de onde, cultismo? Barroco. E é tudo que o arcadismo combate. Essa linguagem rebuscada do barroco. Carpe diem. Olha, carpe diem tem no barroco. Mas no barroco. Aliás, tem no barroco e no arcadismo, desculpa. Tem nos dois, né? Mas quando você olha esse poema, ele não está falando de aproveitar o dia. Ele está falando que ele tem as ovelhinhas, que ele vai tirar o leite, que ele vai usar também para vestir as lãs que elas vão dar. Então, ele não está falando aqui de aproveitar o dia, do carpe diem. Ele está o quê? Bucolismo, fazendo um elogio, né? Como é que eu sei? Ele está falando. Como é que eu sei que é o bucolismo, professora? Porque tem que ter algo positivo em relação à natureza. Ele está falando as brancas ovelhinhas, as finas lãs. Você vê que é esse elogio à vida no campo, ou a elementos da vida no campo. Ah, minha gente, então essa foi a nossa aula, tá? Nossa quinta aula sobre o arcadismo. Na nossa sexta aula, vamos falar sobre os autores e obras do arcadismo. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, até a próxima. Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida, né? Então, você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão para quem ainda não se inscreveu. Então, a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso.
A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então tem muita gente aí preocupada. Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né? Uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga. Isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então, se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou em mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediado em Manaus. E aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF ou passar num concurso da ESA. Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil. E hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem o passo a passo, então você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, é um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar. Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né? A vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025? Já está lá, né, na parte básica
do preparatório para esse concurso. E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com dois futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo, então ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no Projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link tá na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu tô falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até R$ 6.000 o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa, se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o quê? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui o módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. A gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também, a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado. Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula. Espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e conforme for a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas como o que eu acabei de mostrar para vocês. Realmente só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo, mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento,
eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Olá, aluno, tudo bem? Professora Cristiana Mota, mais uma aula de literatura. Vamos lá, gente. Então, nossa aula de hoje, temos aí, nossa aula 16, Modernismo, primeira geração. Vamos ver aí o contexto histórico e as características dessa primeira geração do modernismo, beleza? Vamos lá, então. Gente, para nós entendermos o modernismo, para começarmos a falar de modernismo no Brasil, é preciso que eu fale para vocês sobre as vanguardas europeias. Professor, o que é isso? Vou até colocar aqui numa tela cheia para vocês visualizarem melhor. O que acontece? Gente, no século XIX, no início do século XIX na Europa, vou mostrar aqui para vocês. Bem, no início do século XIX, você vai ter o surgimento de uma série de movimentos que vão propor uma renovação artística, tá? Vão propor uma nova forma de representar a realidade na obra de arte. Então, isso aqui, tá, gente? Eu estou aqui, início século XX. Enquanto no Brasil nós estávamos no pré-modernismo, a Europa estava fervilhando, principalmente Paris, estavam fervilhando vários movimentos que vão dar conta dessa realidade em constante transformação na Europa. Então, o que você vai ter? O que é vanguarda, professora? Vanguarda vem do francês, avant-garde, que significa aquele que vai à frente, como você está vendo aqui. As vanguardas vieram da Europa e elas trouxeram novos rumos para a arte. E elas vão chegar aqui e influenciar o nosso modernismo. E aí, quais são esses movimentos mais importantes que influenciarão os nossos artistas brasileiros? Nós vamos começando aqui, futurismo. Essa é uma obra, por exemplo, essa obra aqui, tá, gente? Essa é uma obra futurista. Você já está vendo que é uma obra bem diferente da obra clássica. Professora, o que é isso, hein, professora? O nome dessa obra é O Automóvel Correndo, de Giacomo Balla. Você já começa a ver que os artistas de vanguarda, eles já fogem da arte clássica, daquela arte em que é uma arte verossímil, ou seja, realista, que tem harmonia nas cores, harmonia das formas. Você começa a visualizar pelas imagens que eles vão quebrar os padrões da arte que estavam vigorando no momento. Então, eles trazem novos rumos para a arte. No caso do futurismo, eles vão propor o quê? Exaltação da velocidade da máquina, porque eles vão fazer um elogio à tecnologia, a tecnologia chegou e vai trazer um novo dinamismo para a vida do homem. Vai trazer o quê? Um bem-estar. Então, o futurismo é o futuro. Eles vão exaltar nas suas obras a máquina, a velocidade, as engrenagens. E por que essa imagem está assim, professor? É porque é como se fosse a roda do carro, né, passando, o automóvel correndo. Bem, e aí quem vai ser o grande nome nesse movimento é o Filippo Tommaso Marinetti. Tá? Então, o que ele vai dizer aqui? Né? Você vai ter a liberdade dos versos. Bem, no segundo movimento que nós vamos ter, não está em ordem aqui, tá, gente? Assim, de ordem de, como posso dizer, de surgimento, mas para a gente importa mais conhecer esses movimentos. Para vocês não vão perguntar especificamente as vanguardas, então é só para a gente entender o contexto da época. O expressionismo, você vai lembrar do quadro O Grito, de Eduard Munch. Você já deve ter visto esse quadro, tá? Ele vai distorcer o real. A visão do artista é muito pessimista, então ele usa a distorção para mostrar toda a angústia, a dor que ele está sentindo. Ele vai levar essa distorção da realidade para a sua obra, como você está vendo na obra O Grito, nesse rosto retorcido. Grandes nomes aqui, Eduard Munch, autor de O Grito, e o nosso querido Van Gogh. Tá? Outra obra muito famosa, que você já deve ter visto na internet, nos livros, até nos livros mesmo, didáticos, é a obra aqui do surrealismo com Salvador Dalí, a obra A Persistência da Memória. Eu sempre brinco que, como eu moro em Manaus, gente, Manaus é muito quente, tá? Muito calor aqui. Então eu digo que aqui em Manaus até poderia ser possível ser realista essa obra dos relógios derretendo. Mas brincadeiras à parte,
o que que o Dalí vai trazer, né? É uma vanguarda que vai se debruçar sobre o inconsciente, sobre o estudo dos sonhos de Freud. O Freud, pai da psicanálise, ele estuda, né, o inconsciente, os sonhos. Então, o surrealista ele quer retratar o mundo dos sonhos nas suas obras. Fazer livre associações absurdas, por exemplo. É igual que você pensa assim, né? Bem um meme. Todo o seu sonho tem um sentido, tem um significado. Aí você, pô, mas eu sonhei com um tubarão andando em cima de dinossauro, tá? Sei lá, numa cidade, numa metrópole. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tipo, é bem surrealismo isso. Você juntar coisas que estão em universos bem diferentes. Grande nome, Salvador Dalí e o André Breton, mas principalmente o Dalí. Tá? O bigodudo. Você deve ter visto aquele... É um pintor com um bigode bem singular. Então, Salvador Dalí, grande representante do surrealismo. E já adianto para vocês, expressionismo e surrealismo são as principais vanguardas que vão chegar ao Brasil. Seguindo adiante, nós temos os mais loucos, os mais nonsenses, né, os mais irreverentes das vanguardas, que são os dadaístas. O dadaísmo, ele é niilista, ele tem um pessimismo muito grande. O dadaísmo ele vai propor aí poemas, forma de colagem, assim, como se você fosse o Tristan Tzara, né, que está aqui embaixo, que é o líder do movimento, né? Ele vai dizer assim num poema que ele faz, receita para fazer um poema dadaísta. E ele vai dizer o seguinte, pegue um jornal, recorte esse jornal, coloque algumas palavras que te chamam a atenção em um saco. Aí você sacode esse saco e vai tirando as palavras aleatoriamente na ordem que elas aparecerem, você vai colando. O professor vai ficar um pouco doido esse poema, né? Se eu vou colar de acordo com a ordem que eu for tirar do saco, as palavras pode ser que seja uma coisa totalmente, né, fora de ordem. Mas essa é a ideia do dadaísmo. Um detalhe, gente. As vanguardas acontecem antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. Vou colocar aqui para mim. No caso do futurismo, por exemplo, é antes da Primeira Guerra. O dadaísmo é no meio da Primeira Guerra Mundial. Surrealismo e expressionismo já são depois. Então, o que acontece? Os dadaístas, inclusive artistas dadaístas, alguns deles eram membros do exército alemão, eram desertores, na verdade. E eles se encontravam em Zurique, na Suíça, que era uma zona neutra na guerra. Então, assim, por isso que esse olhar muito demolidor deles, por exemplo, o Marcel Duchamp, que você está vendo aqui, né, ao lado, foi um grande artista dadaísta. O que ele fez, né? Ele pegou objetos do cotidiano e tirou a funcionalidade deles. Por exemplo, aqui, ó, colocou uma roda em cima de um banco. O que uma roda em cima de um banco vai me servir, professor? Mas essa é a crítica dele. A arte não tem que servir para nada, a arte não tem que ser útil, tá? A arte tem que expressar sentimentos, emoções, causar reflexões. Ela não tem que ter uma utilidade prática, ela não tem que ser uma arte utilitária. Tá? Utilitária que eu digo é de você ter uma serventia para aquilo. Então esse que é o grande questionamento do Duchamp. Tá? Então você já começa a ver que os movimentos de vanguarda são muito críticos. Tá, gente? Então Dada não significa nada. Surrealismo é porque é o surreal. Expressionismo é a expressão do mundo interior, do poeta, do artista. Por isso que é expressionismo. Futurismo porque é o futuro. E Dada? Dada não significava nada. Eles não explicavam de onde tinha vindo o nome do movimento deles. E o último movimento, que na verdade foi o primeiro a fazer sucesso. Deixa eu ver aqui. Vermelhinho. Tá. Que é o cubismo. Que aí traz o grande nome, né, Pablo Picasso. Né, o criador aí do cubismo, da pintura cubista. O Picasso, gente, o que ele queria, né? Professor, por que nós temos aqui esses olhos assim, né? Esse rosto parece decomposto, mas essa é a ideia. Qual é a ideia do cubismo? É mostrar diversos pontos de vista, em um único plano. Então, a ideia dele é que é simultaneidade. Por isso que o nome da vanguarda é cubismo. Por quê, professora? Porque... Eita! Por que é cubismo, professora? Porque a ideia do cubo, do tridimensional. Você pode ver mais de um ângulo. Então, essa é a ideia do cubista. O que acontece? Ele quer jogar para a imagem diversos ângulos, diversos pontos de vista. Eles estarem dispostos simultaneamente. Tá? É como se você estivesse numa sala e colocasse câmera em cada canto da sala. E aí você jogasse essas 4 imagens
numa tela, numa televisão. Aí você consegue ver os diversos ângulos do objeto, de uma realidade. Essa é a ideia do cubismo. Só que quebra-se totalmente a perspectiva, que era muito bem utilizada pela arte clássica. Então, geometria. Por que geometria? Porque eles vão utilizar as formas geométricas na sua círculos, triângulos, linhas retas, nas suas pinturas. Professora, mas as vanguardas aconteceram só na pintura? Não, mas geralmente os vestibulares que cobram vanguardas, eles cobram mais relacionados à pintura. Para vocês, é mais para vocês terem noção, tá, gente, do que vai vir no nosso modernismo. Por que surgiu o modernismo aqui? Porque eles foram influenciados por esses movimentos. Haverá também esses movimentos na pintura, na escultura, na literatura, né? Não é só na pintura, aliás. Haverá em outras artes também. Então, o que acontece? As vanguardas vieram para revolucionar a arte feita até então. Tá? Então, eles vieram trazendo novas formas de representação da realidade. Dito isso, gente, as vanguardas europeias, né? Vamos ver aqui o Brasil, professora. Que momento nós estamos aqui? Saímos do pré-modernismo da última aula e viemos aqui, ó. Modernismo, primeira geração. Por que primeira geração, professora? Porque haverá também, né, as gerações depois, segunda e terceira. Detalhe, gente, a primeira geração do modernismo, ela é conhecida como fase heróica. Ou a fase iconoclasta. A fase da destruição. Nossa, pesado, né, professor? Mas o que é isso? Porque eles vão colocar abaixo 50 anos de tradição. O que vigorava na Academia Brasileira de Letras e as normas do período eram todas baseadas na arte clássica, na poesia, principalmente a arte parnasiana. Então, os modernistas, eles vão propor o verso livre, o verso sem métrica, né? Então, quebrar o que há de mais sagrado para os parnasianos e para os poetas do momento, que era a metrificação. Todos os versos teriam o mesmo número de sílabas. E outra coisa, uma linguagem muito rebuscada que os poetas utilizavam no período, os poetas parnasianos. Para os modernistas, isso acabava o quê? Elitizando a poesia. A poesia, ela era afastada do povo, do homem comum, do leitor comum, porque era uma linguagem muito rebuscada, não era uma linguagem do português brasileiro, né? Era um português coloquial, e os temas eram sobre mitos gregos, né? Sobre histórias sobre fatos do passado. Então tinha que ter um olhar para o presente, tal como os pré-modernistas já haviam proposto, tá, gente? Então, olha só, que contexto nós temos aqui? É o período denominado entre guerras. Por quê, gente? Porque o pré-modernismo, porque o modernismo no Brasil, na sua primeira geração, ele vai estar entre as duas guerras, né? As duas grandes guerras. Entre a Primeira Guerra Mundial, né, que ele vai de 22 a 1930, e entre a Segunda Guerra Mundial. Então ele está entre, né, duas guerras aí. Nós estamos no Brasil na primeira fase da República, chamada República Velha. Você deve estudar bem essa história, que esse período, né, no começo dos anos 20, houve uma insatisfação muito grande, né, por parte dos militares, pela falta de equipamentos, né, modernos, de treinamento, enfim. Eles começaram a se revoltar contra todo o aparato que eles deveriam ter e não tinham. Esse contexto esteve marcado pelas oligarquias cafeeiras. Então você tem aquele sistema político em que vão alternar, né? Uma hora assumir São Paulo, outra hora Minas Gerais. Só que o que acontece, né? Então, ambas dominavam a cena política se alternando no poder, impedindo a eleição de indivíduos de outros estados, né? Então você tinha a República Café com Leite, porque o café era do São Paulo, o leite era de Minas. Só que haverá um problema aí. O que acontece? Quando a oligarquia de São Paulo, né, a oligarquia política paulista, né, se recusava, chega um momento que eles não vão mais querer essa alternância. O que vai acontecer? Haverá a deposição de Washington Luiz, a Revolução de 30, que eles chamam, né, e a posse de Getúlio Vargas. Tá? Então, você já começa a ver um cenário, né, de crise. E, por último, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York vai trazer aí uma grande crise mundial.
Então, um período assim, que ele tá ali, embora esteja entre guerras, mas não significa que seja um período... Aliás, justamente por estar entre guerras, acabou uma guerra, não significa que tudo volta ao normal. Pelo contrário, a gente já começa a delinear uma série de conflitos que vão culminar na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, estamos num período igualmente tenso. Bem, nosso modernismo no Brasil, ele não é iniciado, assim como, por exemplo, pelo pré-modernismo, que houve uma obra, né? Você tem ali o início do romantismo. Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Início do realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Início do naturalismo, O Mulato, a Luiz Azevedo. Não, você não tem uma obra específica iniciando o modernismo no Brasil. E sim você tem a Semana de Arte Moderna. Essa semana, né, esse evento que vai ser, né, ano passado, em 2022, completou-se 100 anos de Semana de Arte Moderna e 200 anos da nossa independência. A Semana de Arte Moderna ela foi pensada para ser realizada em 1922, não foi à toa. É porque em 1922 era o centenário da nossa independência. Bem, mas antes da Semana de Arte Moderna, precisamos falar de alguns fatores, de alguns fatos, né, de alguns acontecimentos anteriores. Por exemplo, o cara que vai ser o grande nome no modernismo no Brasil, e eu já aponto aquele para vocês, é Oswald de Andrade. Não é Oswald de Andrade não, tá, gente? O Oswald de Andrade, a avó dele lia romances franceses. E ela tinha um personagem chamado Oswald. Em francês, ela achou bonito e colocou o nome do filho, José Oswald. Então, o que acontece? A referência não é língua inglesa. Nesse período, no Brasil, a cultura que era referendada, que era tida como a grande influenciadora, era a cultura francesa, tá? Então, o pai do Oswald de Andrade é José Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade vai ser filho, então não é Oswald, tá? É como se fosse Oswaldo sem o O. Inclusive, a família adotava esses dois nomes, né? Chamava-se assim, por esses dois nomes na família. Oswald, que era o nome original, Oswaldo, tá? Então, Oswald de Andrade retorna de sua primeira viagem à Europa, trazendo consigo ideias cubistas e futuristas. Vamos lá, então. Então, ele volta, já influenciado por esses movimentos que gente, Oswald pertencia à rica burguesia de São Paulo, tá? A família tinha fazendas de café, era uma família muito rica. Então ele foi para a Europa, foi lá, né, passear pela Europa e ele fica assim, encantado com esses movimentos que ele vai ter contato, que são as vanguardas europeias. Impressionado com esses movimentos, escreve em versos livres, já começa a quebra das normas, da tradição, versos sem metrificação regular. O poema Passeio de Tuberculoso pela cidade de Bonde. Olha o nome desse poema dele, tá, gente? A obra foi tão mal recebida pelo público. Gente, o público não estava acostumado a isso, gente. O público, a linguagem que eles estavam acostumados, a elite da época, os intelectuais, era a linguagem parnasiana, uma linguagem rebuscada, os poemas metrificados. Tá? Então, o que aconteceu? O Oswald de Andrade jogou fora esse poema. A ida de Oswald à Europa foi muito importante, pois conheceu a técnica do verso livre. Né? E aí, novamente, professor, anote aí que eu não lembro não o que é verso livre. Vamos lá. Vou dar aqui para vocês. Verso sem metrificação regular. Cada verso tem um número de sílabas diferente. Proposta por Paul Fort. Sentindo, que era um artista, né, europeu, sentindo a necessidade de, olha que importante, as bases do nosso modernismo, remodelar as artes brasileiras, dar uma nova cara. Olha, gente, se tudo se renovava, por que a linguagem artística tem que permanecer a mesma desde lá do século, com as bases no século XVI, na época do classicismo? Estava na hora de dar uma atualizada nas artes, né? Ainda muito influenciadas pelo academicismo. O que acontece? Professor, o que é academicismo? Você ouve muito falar nessa palavra quando você está estudando o modernismo. Academicismo, gente, vem de academia. Academia impõe para você regras, normas. Então, academicismo são as regras, as normas do mundo da arte. Que, no caso, eram normas
técnicas ligadas à arte parnasiana. Olha o que o Oswald falou à época. Estamos atrasados 50 anos em cultura, chafundados ainda em pleno parnasianismo. Tipo, cara, a Europa já está lá nas vanguardas, já está no modernismo, está na arte moderna. E a gente ainda lá no século XIX com o parnasianismo, pelo amor de Deus, né, galera? Bora dar uma atualizada nisso? Então essa foi a proposta do Oswald. O que é que acontece? Outros fatos importantes. Antes de viajar à Europa, o Oswald ele vai fundar um jornal humorístico chamado O Pirralho. E lá ele começa a fazer o quê? Sátiras, poesias parnasianas e românticas, que eram as queridinhas do momento. O mesmo jornal, quando elabora paródias e textos do passado, faz uma mistura de português com italiano. Que já era o quê? Essa remodelagem da linguagem, trazer... Por quê? Porque os italianos estavam vindo ao Brasil, os imigrantes, então começou esse intercâmbio, esse diálogo entre línguas, a língua portuguesa e a língua italiana. Aí, em 1912, ele viaja à Europa, né? Aí especificamente, ele vai à Itália também, e ele traz disso, ele vai fazer uma tradução do manifesto futurista do Marinetti. Esse Marinetti é italiano, ele escreveu lá o Manifesto Futurista e publicou no jornal de grande circulação em Paris. E aí o Oswald faz uma tradução para publicar no Brasil. A ideia da arte atrelada à civilização técnica, que era a ideia do futurismo. A arte o quê? Até a nova civilização moderna de combate ao academicismo começa a ser divulgada. Então o Oswald começa timidamente a divulgar as ideias das vanguardas aqui no Brasil. Em 1913, nós temos a primeira exposição de arte não acadêmica, ou seja, uma arte que era fora da arte clássica, considerada a arte, como posso dizer, a base da arte brasileira. A primeira mostra de arte não acadêmica feita no Brasil. Este pintor foi o Lazar Segal. Ele era da Lituânia, por uma série de problemas, ele vai para a Alemanha e tal, e chega ao Brasil. E aqui ele expõe as telas dele baseadas no expressionismo. Por quê? A arte do momento na Alemanha era o expressionismo. E aí o que acontece? Mas essa exposição não chama muita atenção do público da época, não. Mas essa exposição aqui chama, meus amigos, só chama. Essa é uma das mulheres mais importantes que nós temos no nosso modernismo. Anita Malfatti. Anita Malfatti, ela, diferente dos amigos dela, modernistas, que tinham muito dinheiro, como Oswald de Andrade, ela veio de uma família que não é pobre, mas também não é rica, classe média. Sorte que ela tinha um tio que era muito rico. E esse tio tinha ali uma descendência, enfim, alemã. E o que ela faz? O que esse tio faz? Né? Ele pega e manda a Anita Malfatti para estudar na Europa. A Anita ela tinha o dom da pintura, né? Ela começou os primeiros passos com a mãe. E aí a família então a manda para estudar na Europa. Ela vai estudar na Alemanha. Aí, gente, a Alemanha, que tipo de arte vai influenciar a Anita? O expressionismo, tá, gente? O expressionismo vai influenciar com tudo. Vou mudar aqui para ficar melhor. A outra canetinha. Então, o expressionismo vai influenciar a Anita Malfatti. Ela primeiro vai para a Alemanha. Aí ela vem para o Brasil, expõe as telas dela, mas assim, umas telinhas ainda muito tímida. Aí ela vai para Nova York. Aí lá ela vai ter contato com a arte cubista. E assim, gente, sempre muito elogiada pelos mestres dela. Aí ela volta ao Brasil em 1917 e ela vai se sentir pronta para fazer uma exposição. A família queria isso, estava nossa, olha, não, minha filha está na Europa, está nos Estados Unidos. Então, cadê essa exposição? Cadê as artes, né, os quadros, as pinturas dessa artista? Estão aguardadas pelo público. Aí nós vamos ter a exposição de arte moderna da Anita Malfatti. Minha gente, o público acha esquisito, estranho o que vê. Mas ela é uma artista vinda de fora, então vamos dar um crédito para ela. E o que acontece? Só que a família fica um pouco impactada, meio escandalizada com aquele tipo de obra. Eu já vou mostrar para vocês as obras, tá, gente? E aí o que acontece? O padrinho dela, né, pede para o Jornal do Estado de São Paulo, né, tem amigos no Jornal do Estado de São Paulo, fazer uma crítica, dizendo assim que elogiando a técnica, a qualidade, enfim, da Anita Malfatti, mas dizendo assim,
tipo assim, que ela fez opção por uma escolha errada, um estilo de arte errado. Não que ela não tenha técnica e tudo, mas, enfim. Que a família acreditava o seguinte, nossa, ela foi influenciada pelos vândalos da arte, que eram os artistas de vanguarda. Meus amigos, quem vai escrever essa crítica? Ninguém menos do que Monteiro Lobato. E ele era muito respeitado na época, só que ele era extremamente conservador. Ele ilustrava os livros dele, desenhava, entendia de pintura. Só que era um cara ligado à arte clássica, tá? Aquela arte bonita, harmonia de cores e formas. Meus amigos, Monteiro Lobato não contou conversa. A exposição provoca violenta discussão na imprensa, principalmente depois do artigo. Gente, esse artigo aqui do Monteiro Lobato, meus amigos, paranoia ou mistificação. Só um resuminho para vocês. Ele fala o seguinte: as obras da Anita Malfatti só podem ter sido fruto de uma mente paranoica ou de um processo de tornar aquilo um mito, uma coisa mais filosófica, mas para ele, ao final das contas, aquilo tinha sido fruto de uma mente paranoica, uma mente doida, resumida a história. Gente, ele fala palavras tão duras da Anita Malfatti, na crítica que ele faz, que são assim, como eu falei para vocês, dizendo basicamente que ela era doida. Embora, mas assim, ela não morde e assopra. Tinha partes, né, da crítica dele, do artigo, que ele elogiava a Anita Malfatti, que era uma artista de muito talento, mas que ela tinha sido influenciada, como eu falei para vocês, pelos vândalos da arte, por Picasso e companhia. Picasso, né, o grande pintor cubista. Meus amigos, depois que foi publicado esse artigo, pessoas que tinham comprado os quadros da Anita Malfatti devolveram. Ela virou chacota na imprensa. Teve até um amigo da família, inclusive, dela, que foi com a bengala querer rasgar as obras da Anita. Gente, foi assim, foi um absurdo. Mas muito importante a Anita Malfatti. Olha aí as telas dela, vou até colocar em tela cheia para você ver. Muito importante as telas da Anita, por que essa exposição? Porque ela é a primeira a realmente trazer, a chamar a atenção no Brasil para a arte moderna. Nós temos as grandes telas dela. Aqui nós temos o Homem Amarelo. O Monteiro Lobato, na crítica que ele faz, na crítica que ele escreve a Anita Malfatti, ele diz assim, ele diz assim, esse amarelo, esse excesso de amarelo não encontra cor, não encontra par na natureza, não encontra essa cor na natureza. Porque qual é a ideia da arte clássica, gente? Era uma arte, tá? Uma arte que respeitasse as cores naturais, as cores reais. Só que o que os expressionistas, como a Anita, né, vão fazer? Eles pegam as cores e misturam na paleta e saem pincelando, pinceladas violentas, para poder justamente trazer o quê? O impacto dessa mistura das cores e das pinceladas, como eu falei, livres, né? Essa tela da Anita, gente, nós temos influência expressionista pelas cores, né, pelo modo que ela vai compor, e cubista também. Por que cubista, professora? Por conta daqui, gente. Esses ângulos retos, esses traços que ela usa, assim, são um pouco influência do cubismo. Mas a maior parte da obra é dentro do expressionismo. Não só ela, mas O Homem de Sete Cores, gente, não é estudante boba não, tá, gente? Desculpa, é só a boba, tá? Pois eu corrigi aí no slide que vai pra vocês. Gente, é só a boba. É porque eu tinha colocado uma outra imagem da Anita, que era a obra Estudante, mas aí eu tirei porque a boba ela é mais famosa, da Anita Malfatti. Olha só que interessante. Os modernistas, eles vão fazer isso. Eles vão pegar a técnica das vanguardas e misturar, né, com as cores nacionais e retratar ambientes tipicamente brasileiros. O Homem de Sete Cores, você pode ver aqui, ó, as palmeiras, né? E a presença do verde, assim como o amarelo, no Homem Amarelo, que são cores o quê? Nacionais. E a boba, olha a expressão, gente, do rosto dessa mulher. Então o expressionismo, ele faz isso, ele vai fixar muito na expressão, quando retrata a expressão, o rosto do personagem. Então assim, você pode ver que são expressões marcantes, tanto no Homem Amarelo aqui, ó, como na boba, olha os olhos dela. Então, são uma arte esquisita, arte estranha, né, professora? É arte expressionista, que a Anita vai ser influenciada e, por isso, vai receber duras críticas. O que vai acontecer, professora? Pois bem, então são os antecedentes, o que veio antes da Semana de Arte Moderna.
Quando chega em 1922, na Semana de Arte Moderna, o que acontece? Os modernistas, eles estavam assim pensando, cara, o que a gente pode fazer para dar uma balançada, uma sacudida, né, no público, mostrar para eles que nós temos já novas formas de fazer arte, saindo dessa arte acadêmica, dessas normas, tipo assim, vamos desencaixotar a arte, porque a arte, no momento era isso, ela estava encaixotada, tipo, olha, todo mundo vai fazer arte conforme esse modelo aqui, né? Vou encaixotar a obra de arte, e arte não é isso, arte é liberdade, é expressão, o artista ele pode, né, ele pode fazer a obra dele do jeito que ele quiser. Se o público vai aceitar ou não, isso já são outros 500, mas ele tem que ter liberdade de expressão. E o que acontece? Então, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Já sei. Vamos fazer uma semana com uma exposição de pintura, né, como você está vendo aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a coisinha pra gente. Uma exposição de poesia, música, com palestras sobre o que é arte moderna, tá? Expor quadros. Então, assim, um grande festival. Tá. E aí, mas onde nós vamos fazer? Porque tem que ser um lugar que chame a atenção, né? Teatro Municipal de São Paulo, vocês podem ver aí na imagem. Gente, mas eles foram afrontosos, não vou mentir para vocês não, os caras foram afrontosos. Por quê, professora? Gente, Teatro Municipal de São Paulo era a casa da elite, a casa, né, da arte clássica, da sacralização da arte. Como é que eles vão fazer uma baderna nessa, né, na época considerada assim, uma baderna dessas no Teatro Municipal de São Paulo? Mas o que acontece? Eles precisavam de um lugar assim que chamasse a atenção. E as pessoas também comparecerem, porque afinal um evento no teatro deveria ser um evento, né, muito importante. E aí o público foi levado pela curiosidade, vamos ver o que é isso aqui, né, gente? E eles, né, eles quem, professora? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que foram os dois grandes nomes, né, no nosso modernismo, eles convidam a Anita Malfatti. Detalhe, gente, desde 1917, a Anita no Brasil ela não tinha voltado a expor as telas dela. E aí, só que tem um detalhe aqui. A Anita Malfatti era apaixonada pelo Mário de Andrade. O professor Mário de Andrade é irmão desse cara aí, do Oswald de Andrade, é? Não, gente. Eles eram muito amigos, vão se conhecer em 1917, vão formar uma grande amizade, mas eles não eram irmãos. A Anita Malfatti se apaixona por ele, pelo Mário de Andrade, que vai ser o papa do nosso modernismo. Só que assim, na época ele nunca declarou, tá, gente? A orientação sexual dele, isso foi depois, já em cartas que foram trocadas entre ele e Manuel Bandeira, por exemplo, um outro poeta modernista. Depois da morte dele, enfim, veio à tona. E ele era homoafetivo. Então, assim, ele tinha um carinho muito grande pela Anita Malfatti, mas não podia correspondê-la do jeito que ela queria. De modo que o que aconteceu? Então, voltando, na época que a Anita foi massacrada por Monteiro Lobato, Oswald de Andrade, Mário de Andrade se posicionaram a favor dela. Mas eram nomes que ainda não tinham relevância no cenário, tá, gente? Eu vou dizer cenário nacional, mas, gente, vamos lá. Cenário nacional, na época, era o quê? Rio, São Paulo, tá? É o cenário nacional. Então, assim, era o Brasil oficial, né? Então, assim, o que aconteceu? Eles defenderam a Anita. E eles foram falar com ela em 1922, dizendo assim, poxa, Anita, não tem sentido fazer a Semana de Arte Moderna sem a artista que nos apresentou o modernismo. Tipo assim, não tem muito sentido. Ela, embora receiosa, ela aceitou por conta do Mário de Andrade, né? Porque o Mário de Andrade fez um pedido especial, carinhoso, era muito amigo dela, então ela, apaixonada por ele, né? Ela nunca se casou, a Anita Malfatti. Aceitou o convite. Então, semana ocorreu em 3 dias. Vamos lá. A Semana de Arte Moderna, também chamada de Semana de 22, ocorreu em São Paulo, no ano de 1922. Como eu já falei para vocês, não foi à toa, centenário da nossa independência. Professor, peraí, 13, 15, 17? A senhora disse que foi semana? É semana, mas aconteceu em dias alternados, tá, gente? 13, 15, 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. O que acontece? Gente, essa galera só pôde fazer isso, vou falar para vocês. Eles só puderam se colocar o pé na porta, né, chutar com tudo, porque eles tinham muito dinheiro. Pensa numa galera que tinha dinheiro a rodo. Porque eu sempre digo, se fosse, desculpa a expressão, um bando de pobre lascado, brincadeiras à parte, mas assim,
não teria tido toda essa repercussão, eles não teriam conseguido implementar o modernismo no país. Tanto que o próprio Machado de Assis, que você viu que ascendeu socialmente, você viu lá no realismo que ele não começa no realismo, ele começa no romantismo. Depois que ele vai ganhando espaço, aí pronto, vem pro realismo. Porque ele não tinha esse poder, ele não tinha nem dinheiro, né? Ele foi conquistando prestígio. Mas esses caras podiam fazer isso porque eles tinham muito dinheiro, meu amigo. O Oswald, como eu falei pra vocês, o pai é, né, dono de fazenda de café e tudo mais. Então o que acontece? Eles vão fazer essa grande exposição e essa semana vai ser considerada o ponto de partida. Gente, um detalhe, eu não posso dizer que a partir de 1922 o Brasil é modernista, porque eles vão... Eu ia usar uma expressão local, gente. Eu ia dizer, eles ralaram uma pupunha, mas vocês não iam entender. O que acontece? O que é ralar pupunha aqui na minha região, gente? Eles passaram por muitas dificuldades, tá? Tiveram vários empecilhos para poder se consolidarem. Porque, gente, eles estavam combatendo a arte do momento, que era o parnasianismo. O que o Oswald vai dizer? Não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Tipo, eu não sei ainda o que a gente quer de fato, mas o que a gente não quer é isso, essa arte clássica, elitista, que afasta o leitor comum, o público, da poesia. A poesia tem que ser de todos. E a poesia tem que falar sobre o Brasil, tem que falar sobre o Brasil, tem que ser uma linguagem que o povo entenda. Então eles estão combatendo essa arte clássica. Bem, depois, gente, da Semana de Arte Moderna, o que ajudou a consolidar o nosso modernismo? Os manifestos e revistas, tais como na Europa. O primeiro, a Claxon, foi uma revista mensal de arte moderna, publicada aí logo depois da Semana de Arte Moderna. E aí você está vendo aqui a capa da Claxon, já com design diferente. O nome da Claxon derivava da buzina dos automóveis da época. Gente, detalhe, uma curiosidade. O Oswald de Andrade teve o primeiro Cadillac lá da cidade de São Paulo, um Cadillac verde, que ele só comprou porque ele fumava pra caramba, que o Cadillac tinha um porta, tá? Um cinzeiro, né? Um porta-cinzas, enfim, né? Um cinzeiro dentro do carro, tá? Pra você ver como o cara era rico. Destacam-se na revista a busca pelo atual, de ideias modernistas, culto ao progresso, concepção de que a arte não deve ser uma cópia da realidade. Eu posso, a partir da realidade, criar algo diferente. Aproveitamento das lições de uma nova arte que evidência que era o cinema. E aí você tem alguns nomes que na época tiveram na Semana de Arte Moderna. O Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Menor de Del Picchia, Guilherme de Almeida, entre outros. Professora Tarsila do Amaral, ela vai participar, ela vai chegar em junho de 22 ao Brasil, então assim, ela não participa da Semana de Arte Moderna, mas ela manda muitas ideias, porque ela trocava cartas com a Anita Malfatti. A Tarsila não expôs telas dela na Semana de Arte Moderna, mas ela, né, contribuiu com muitas ideias. Manifesto Poesia para o Brasil. Por que para o Brasil? Porque é a primeira riqueza que foi exportada para a gente. Qual é a ideia do Oswald? Fazer uma poesia de exportação. Então, o que o Oswald pensou? Tá? Vai propor uma poesia, uma literatura vinculada à realidade brasileira. Eu tenho que redescobrir o Brasil, eu tenho que mostrar qual é a realidade do Brasil. E detalhe, Oswald de Andrade vai conhecer Tarsila do Amaral, vai se apaixonar por ela, os dois vão se casar. Então a obra da Tarsila vai ser fortemente influenciada pelas ideias, do... Isso aqui, ó, Oswald de Andrade, tá? Então ele vai publicar um texto falando sobre a poesia para o Brasil no jornal Correio da Manhã, e aí vai divulgar as ideias dele. Olha a ideia dele. A língua sem arcaísmo, ou seja, sem aquela erudição dos parnasianos. Sem erudição. Natural e neológica. O que é neológica, professor? Neologismo. Criar palavras novas. Eu posso, sabe, usar a língua como eu bem quiser. Na minha comunicação, a língua é um organismo vivo. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos, com todos os nossos erros de português, que seja. A poesia deve traduzir a realidade através da linguagem coloquial brasileira. Por que não? Aí, olha que engraçado isso aqui. Só não se inventou uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano. Isso são trechos do manifesto dele, tá, gente? E aqui é uma obra da Tarsila já influenciada por esse pensamento do Oswald de Andrade, tá? Que ela retrata aqui um vendedor de frutas, tá? Uma obra da Tarsila. Aí o que acontece? Um outro grupo, né, liderado aqui pelo Plínio Salgado, que depois vai ser o líder do integralismo, já eles não. Porque depois da Semana de Arte Moderna, os grupos se dividem. Já o
o pessoal do verde e amarelo é extremamente o quê? Ufanista. Eles negam a influência europeias. São até xenófobos. Não é errado ser nacionalista, mas eles eram extremamente ufanistas, cultivavam assim a volta, né? Eles cultivavam o tupi, né? E a anta, porque a anta que era o símbolo deles, depois eles viram a escola da anta, porque a anta era um animal sagrado para os indígenas. Então, é um Estado centralizado, tá? Eles defendem ali, depois, né, você está vendo ali o Plínio Salgado, ele vai, né, para essa vertente mais fascista, um movimento aí bem, um movimento problemático. Mas enfim, o que você vai ter aqui? Então, as ideias deles é o quê? Eles chamavam o nacionalismo do Oswald de nacionalismo afrancesado. Cara, tu fica aí querendo fazer uma poesia de exportação, a poesia que fale sobre o Brasil, mas para ser lida na Europa. Não, temos que fixar aqui no Brasil, olhar só para o Brasil. Mas, gente, é difícil, né, gente? Porque nós fomos colonizados. Como é que a gente vai ter esse olhar apagando as influências estrangeiras que nós recebemos? Tá? Tarsila do Amaral. Pra gente falar do último manifesto antropofágico. Tarsila, você tá vendo aqui, ó, começa a retratar o Brasil. Olha aqui a tela. Essa tela é a mulata, gente. Mulata não, perdão. A negra. Essa negra tem um seio avantajado porque ela é ama de leite. Tá? Tarsila nasceu na fazenda, então ela retrata muito o que ela vivenciou. E essa negra está com as pernas cruzadas porque simboliza uma resistência à violência sexual que as mulheres negras sofriam. Mas o quadro mais famoso da Tarsila, Abaporu. Baporu. Ela pinta e dá de presente ao Oswald de Andrade, até então seu marido. Segundo a descrição de Tarsila, há uma figura solitária, monstruosa, pés imensos, sentada sobre uma planície verde, o braço dobrado, repousando no joelho, a mão sustentando o leve peso da minúscula cabeça. O pé simbolizaria, gente, a valorização do trabalho braçal e a diminuição do trabalho intelectual. Tá? Um cenário tipicamente brasileiro, cacto, sol. Tanto que ela fala, em frente a um cacto explodindo e uma enorme flor. Você está vendo aqui, né? Que muitos dizem também que poderia simbolizar o sol. Esse quadro foi entregue a Oswald de Andrade e ele, a partir desse quadro, não tinha nome o quadro. Ele recorreu ao amigo dele, Raul Bopp, que era um cara que entendia muito de tupi, e o Raul Bopp, eles fecham esse nome, Abaporu, que significa, Abaporu, que significa, em tupi, aquele que come gente. Então, qual é a ideia deles? Eu tenho nacionalismo afrancesado? Que bom, porque a gente tem que ser igual os índios tupinambás, a gente tem que devorar o outro, a gente tem que fazer um movimento de antropofagia. Ou seja, o que você está vendo aqui? Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente, única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. O que ele quer dizer com isso, professora? Gente, o que o brasileiro faz de melhor? Ele pega influências de fora e mistura aqui a nossa cultura e fica uma coisa bem brasileira. Isso nós fazemos de melhor, esse diálogo com as culturas de outros países. E a gente transforma isso em algo tipicamente brasileiro. Então, para o Oswald, isso era super benéfico, isso era positivo. Aí ele brinca aqui, de todas as religiões, de todos os tratados de paz, juntar tudo isso. Aí ele brinca com o Manifesto Verde e Amarelo, com outro grupo, né, que se separou e que era oposto a ele. Tupi or not tupi? That's the question. Então, qual é a questão? Ser ou não ser? Tupi. Mas para ele o que vale é essa influência, é ser esse devorador de gente. Porque na antropofagia, comia-se a carne do inimigo, o quê? Para pegar o que ele tinha de melhor. E assim deveria ser o brasileiro. Gente, vamos lá então, encerrando nossa aula, uma questão aí da ESA do ano passado. Tá, minha gente? Sobre o nosso modernismo. Letra A. As cantigas são divididas em cantigas de amor, de amigo, escárnio e maldizer. Não, gente, pelo amor do Deus Pai, tá, gente? Isso aqui é trovadorismo. Uso de jogo de palavras, principalmente antônimos, para expressar o dualismo. Isso é barroco. Apresenta ideias liberais e a felicidade individual nos poemas. Olha, aí depende, né? Felicidade individual, aí já não posso dizer que é romantismo, né? Mas ideias de liberdade também é uma característica do romantismo.
Também tem, tá, gente, no modernismo, mas aqui encaixaria bem numa escola. Busca por apresentar a verdade, entendida como retrato fiel e convincente da realidade. Realismo. A valorização da língua falada e suas formas típicas como recurso literário. Gente, isso aqui é muito importante. Da língua falada. Onde é que a gente vai ver isso? Vou botar aqui para você. Manifesto da Poesia para o Brasil, que tem esse nome porque foi a primeira riqueza levada do Brasil para a Europa. Qual é a ideia do Oswald? Fazer uma poesia de exportação, valorizando o nosso cotidiano e a nossa língua portuguesa. Libertando os textos dos modelos acadêmicos. Bingo! E assim, gente, tá? Nós encerramos nossa aula por hoje. Vamos continuar, tá? Falar do modernismo primeira geração na próxima aula, falando das poesias de Oswald de Andrade, apresentando Mário de Andrade para vocês, Manuel Bandeira, tá? Até a próxima, gente!